É possível conciliar a obra missionária com o trabalho para o sustento? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna. Nesse programa eu leio o texto, eu explico o significado do texto e nós tiramos as lições para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo se você está chegando pela primeira vez e se você está sempre conosco, a sua presença também aqui é muito bem-vinda. Nós hoje vamos aí fazer a exposição bíblica de Atos dos Apóstolos 18, do 1 ao 5, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, tá? Com o tema Missionários Fazedores de Tendas, tá? Nesse momento, eu quero fazer a leitura do texto. Atos 18, do 1 ao 5 diz: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 11 ao 12 diz: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, é uma oração para iniciar o programa, e no final do programa eu quero fazer uma oração por alguma causa específica que você tenha, seja enfermidade, causa na justiça, restauração familiar, enfim, nós vamos fazer essa oração no final do programa. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para poder, Senhor querido, realizar o programa Entendes Tu o que lês? Senhor, é um privilégio da Tua parte. Só pela Tua graça é possível eu estar aqui. Senhor, que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender nesta exposição bíblica em nome de Jesus. Bom, participe desse projeto aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Há uma grande importância de você participar desse projeto, porque assim como a sua vida tem sido abençoada, outras vidas também serão abençoadas mediante você participar desse projeto. Até porque nós estamos gravando, esse vídeo está sendo gravado no dia 30 de outubro de 2023 e vai ao ar no dia 31 de outubro de 2023. E nós temos aí a intenção, né, o propósito de chegarmos aos 40 mil inscritos até o final de 2023, até o dia 31 de dezembro de 2023. Nós estamos aí com 37.577. Então você pode contribuir com esse projeto, não por uma questão de números, eu quero deixar isso muito bem claro aqui, mas por uma questão de vidas serem alcançadas, tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e também comente o que você achou do vídeo, o que você aprendeu. Faça aí essa interação. Introdução. Nossa exposição bíblica traz à tona um aspecto fascinante do ministério cristão, frequentemente negligenciado, o papel de missionários fazedores de tendas. A passagem de Atos 18 nos leva à cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo, em sua jornada missionária, não apenas pregava o evangelho, mas também unia sua habilidade de fabricação de tendas ao ministério. Ele encontrou Áquila e Priscila, que compartilhavam essa ocupação, e juntos eles não apenas sustentaram suas vidas, mas também se tornaram testemunho vivo de cristãos em ação.
Já o texto de 1 Tessalonicenses 4 destaca a importância de viver tranquilamente, ocupando-se de seus próprios assuntos e trabalhando com as mãos. Essa abordagem à vida não apenas proporciona sustento, mas também gera um testemunho poderoso diante daqueles que não creem. Portanto, o tema Missionários Fazedores de Tenda nos desafia a considerar como a integração das atividades cotidianas com a fé pode ser uma forma significativa de ministério e testemunho. Então nós temos aqui uma introdução do que vamos tratar durante toda a mensagem, diante de toda a exposição bíblica. Chegada de Paulo a Corinto, Atos 18:1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Inicialmente, Paulo havia recebido um chamado urgente para ajudar os macedônios. Se nós lermos o livro de Atos, capítulo 16, versículo 9, nós vamos entender isso. E aí Paulo se locomoveu para aquele lugar para pregar a palavra. Mas por causa das perseguições, ele viajou para Atenas. Então Deus envia Paulo para a Macedônia para pregar a palavra, mas lá também se levanta uma perseguição. Uma coisa que nós devemos destacar aqui logo em primeiro lugar, não é porque Deus nos envia para um lugar, não é porque Deus tem uma obra conosco em algum lugar, que não vai se levantar oposição, perseguição, rejeição. Isso não vai garantir. Precisamos ter isso em mente. Deus nos chama, Ele nos garante, Ele vai nos dar graça para passarmos. Às vezes Ele fez com que o apóstolo saísse de determinado lugar, porque não era mais possível estar mais ali, mas houve um testemunho naquele lugar. Houve uma pregação, houve pregações naquele lugar. E é importante destacar isso, por quê? Porque as pessoas, às vezes, criam em sua mente uma ideia que se você está agradando a Deus e fazendo a obra dele, você não vai passar por lutas. Muito pelo contrário. Quanto mais você se separar para Deus, quanto mais você estiver à disposição de Deus para realizar a obra dele, mais você vai estar na contramão do sistema mundano. Então vai haver dificuldade sim, mas o Senhor estará nos guiando, estará nos guardando, estará nos orientando. Então o apóstolo Paulo foi enviado, mas houve perseguições. Aí ele, por causa das perseguições, ele vai para Atenas. Quando viu que seu trabalho em Atenas estava impedido também, ele se voltou para Corinto, cuja população estimada era de 200 mil habitantes. Havia uma cidade naquele tempo de quase 200 mil habitantes. Ela era uma das maiores cidades do mundo antigo. Então nós estamos aqui entendendo um pouco como era a cidade de Corinto. Por que isso? Porque uma vez que nós estamos falando de um texto bíblico, nós temos que conhecer o contexto em todo sentido. Nós chamamos de contexto geral, que envolve o contexto cultural, a parte histórica, o que estava acontecendo naquela época, enfim, vários aspectos que estavam ocorrendo naquele tempo. Então, ela era uma das maiores cidades do mundo antigo. Era uma cidade grega onde habitavam gentios, que eram não-judeus, e judeus. Lá havia um porto de navios e a cidade recebia pessoas de várias partes do mundo todos os dias. Então era um vai e vem, entra e sai, tá? Por isso, plantar uma igreja naquela cidade como Paulo fez foi uma estratégia para alcançar pessoas de várias partes do mundo daquela época. Então são missões transculturais. Paulo procurava um lugar estratégico para começar uma obra. Se tem gente transitando de todas as partes do mundo daquela época, ali era um lugar muito importante para começar uma obra. Era uma cidade riquíssima devido às transações comerciais com outras cidades importantes do mundo. E os esportes também atraíam pessoas do mundo inteiro da época. Então, além da questão financeira, trabalho, né, parte comercial, tinha a ver também com as atrações. Então, a cidade de Corinto trazia muita gente do mundo para aquele lugar. Devido à multidão de pessoas que visitava a cidade, ela era profundamente depravada moralmente. E aqui nós podemos destacar uma segunda coisa. Por causa das pessoas que estavam transitando naquele lugar, aquela cidade era extremamente depravada. Veja que o pecado trouxe uma distorção para a criação de Deus. Aquelas pessoas sem limite, sem freio,
sem estarem a serviço de Deus, elas faziam aquilo que vinha no seu coração. E isso era cometido de forma diferenciada por cada cidadão. Uns tinham na mente que poderiam avançar mais nos seus desejos. Outros tinham na mente que poderiam ir até certo ponto, mas dali não deveriam passar. Então, mas mesmo assim, todos eles precisavam de salvação, assim como eu e você precisamos um dia de salvação. E se alguém está me assistindo que ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levantar as suas mãos para Cristo, procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, falar com o pastor que você tomou uma decisão mediante um programa na internet, para que ele possa te orientar. Porque sem Cristo não há salvação. Então as pessoas, cada um no seu grau, iam cometendo seus pecados. E aqui existe uma coisa que nós devemos ficar atentos. Existem pessoas que, para se justificar, diziam assim: ah, mas eu não sou um serial killer. Ah, mas eu não sou um estuprador. Ah, mas eu não sou um alcoólatra. Ah, mas eu não sou viciado em drogas. Mas é culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem parte com a glória de Deus. Não tem parte de comunhão com Deus, a não ser que receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então não se engane. O que fazemos era consequência de quem éramos. Pecadores culpados diante do tribunal de Deus. Uma vez que eu estou em Cristo, eu deixo de ser culpado e condenado para ser um salvo, filho de Deus. Então, essa cidade tinha uma depravação enorme. Quando uma pessoa queria chamar alguém de depravado, bastava chamá-lo de Coríntio. Isso significava viver bêbado e na corrupção moral. Olha como é que a situação era tão caótica nessa cidade. Eles, para poder demonstrar que alguém era depravado, bastava chamar: você é um Coríntio. Você está entendendo como a situação era difícil nesse lugar? A religião era misturada com a prática sexual, onde a deusa do amor, Afrodite, era adorada e tinha um templo no alto da cidade. Dizem os estudiosos que havia no templo cerca de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Pastor, o que é uma prostituta cultual? É uma mulher que se deita com homens em forma de prestar culto aos seus deuses. Isso é uma prostituta cultual. A função dos sacerdotes de Deus era conduzir o povo à adoração a Deus. E a função dessas sacerdotisas era conduzir os homens às práticas sexuais. Então os homens procuravam esses lugares para se deitar com essas mulheres em forma de estarem cultuando aos deuses. Uma parte muito mais das mulheres que serviam aqueles deuses, e aqueles homens iam induzidos a fazer isso e se deitavam com essas mulheres. Então havia uma orgia sexual. Elas se deitavam com qualquer homem que fosse no templo, como forma de prestar culto a Deus Afrodite. Porque eles entendiam o seguinte: ela era a deusa do amor, Afrodite. E aí, se deitando, eles estavam ali promovendo a fertilidade e outras coisas mais. Achavam também, tinha uma mentalidade que através do ato sexual e a questão da fertilidade, poderia haver boas colheitas, coisas desse tipo. Então olha que mente. Quem dá crescimento à semente, o próprio Deus já estabeleceu isso. Então eles, de forma errada, distorcida, acreditavam que isso vinha através de uma deusa. Seja no Novo Testamento, no Antigo Testamento tinha a questão de Baal, Astarote, também tinha uma crença da mesma maneira. Só que no caso de Afrodite, eles já praticavam atos sexuais. Era um culto de orgias sexuais de todas as espécies. É por isso que quando nós lemos na Bíblia a palavra glutonaria, precisamos entender que glutonaria não é o simples fato de comer demais. A palavra glutonaria no nosso é porque assim, as palavras com o tempo, elas perdem significado. Pastor, me mostra uma palavra que ou mudam de significado, certo? Por exemplo, uma palavra, uma pessoa conservadora no passado,
era considerado, de modo geral, uma pessoa que conservava valores importantes. Hoje, as pessoas são chamadas de conservadores como uma forma pejorativa. Ou seja, deram um novo significado para a palavra. Então, a palavra glutonaria, no nosso contexto atual, em 2023, ou um pouco menos do que isso, tá? Significa as pessoas olham muito para a questão de comer demais. Mas a palavra glutonaria, no contexto bíblico, vai muito além disso. Vai muito além disso. Paulo, quando fala de glutonaria, ele está falando de alguém que ia para festas, para eventos, onde tinha comida, bebida e orgias sexuais. Tudo junto, tudo misturado, em nome dos deuses. Se não bastasse isso, essas prostitutas cultuais à noite desciam para a cidade de Corinto e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. E aí tinha uma parte de um retorno também, porque querendo ou não, recebe um presente daqui, recebe... Lá no templo era uma forma de culto. E de noite elas descem para se entregar para quem quisesse. Quer? Vamos se deitar. Era a ordem que elas tinham, era a forma que elas se conduziam. Paulo já havia se deparado com Atenas totalmente voltada à idolatria. E em Corinto, além da idolatria, havia um grau altíssimo de prostituição. É nesse ambiente totalmente desfavorável que Paulo, junto com seus companheiros, vão fazer missões. Olha só. O apóstolo fazendo missão num lugar que era totalmente contraditório às atitudes, a forma de proceder. Mas é para essas pessoas que precisam ser levada a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós nos comportamos de uma forma como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. E é por isso que tem pessoas que até passam diante de nós com um olhar de uma forma, né? Já não tem um bom olhar para nós. Por quê? Porque lá atrás já deve ter se deparado com algum cristão que expressou, através da conduta, através de um olhar, que parecia ser melhor do que aquela pessoa. Então os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, são os enfermos. E nós, como luz em Cristo, precisamos ter um bom testemunho e levar a palavra de Deus para esses que não têm Cristo. Tem pessoas que passam pelos não cristãos e viram a cara, fazem careta, desfazem. Isso é muito triste. É muito triste. Por quê? Porque essas pessoas precisam de salvação. Nós precisamos compreender isso. Até as nossas orações. Temos que ter cuidado quando oramos. Eu já ouvi pessoas em suas orações, às vezes orando pelos maridos, né? Senhor, toma os maridos, guarda. Mas também toma a mulher estranha. Dá de espada na mulher estranha. Irmão, em nome de Jesus, onde está na Bíblia isso? Ora para Jesus salvar a mulher estranha, transformar. Porque algumas mulheres que estão na igreja hoje, um dia, estavam também classificadas como mulheres estranhas. Ou seja, o que elas querem dizer com a mulher estranha? A mulher que não é mulher daquele homem. A mulher que está ali propícia a querer ter um caso com aquele homem. Mas às vezes existem mulheres na igreja que um dia também fizeram a mesma coisa. E hoje estão orando para Jesus dar de espada em vez de orar para Jesus libertar. Ter um coração com compaixão. Paulo chega em Atenas e vê a cidade tão abandonada à idolatria. Havia compaixão no coração do apóstolo. Precisa haver compaixão no nosso coração. É impossível fazer missões se não houver compaixão no nosso coração. Nós vamos começar a escolher quem pode, quem não pode ir para o céu. Só que a palavra de Deus nos informa que devemos pregar o evangelho a todos. Então, cuidado até mesmo com o tipo de oração que você anda orando. Ah, mas eu fiquei sabendo que tem uma mulher querendo se envolver com o meu marido. Ora para Jesus salvar ela. Para Jesus transformar ela. Para Jesus libertar ela. Porque tem muitas mulheres que hoje servem a Deus que um dia se envolveram com homens que tinham esposas também.
Mas era no tempo que eu não tinha Jesus. Ué, mas ela também não é no tempo que ela não tem Jesus. Não, pastor, mas eu também tô falando de gente que é crente. Tá, mas não tem, ainda não conseguiu entender e precisa entender que isso não é vida cristã. E quem vai convencer ela? Você? Será que vai ser convencida através de pedir para Jesus meter a espada em alguém? Você gostaria que você tivesse lá na sua vida errada e tivesse gente de joelho dobrado pedindo Deus mete a espada? Ah, irmão. Às vezes nós temos filhos que estão aí no caminho, não servindo ao Senhor. E aí, imagine pessoas lá orando, mete a espada. Você está pedindo para Deus guardar e tem gente pedindo para meter a espada. Não ore assim, não. Não faça isso, não. Deus não se agrada disso, não. Essas orações Deus ouve no sentido de não ser surdo, mas Deus não responde essas orações, não, sabe? Deixa eu falar para você que Deus não responde essas orações, não. É uma oração sem entendimento. O encontro com Áquila e Priscila. Então nós já destacamos como era a cidade de Corinto. Você já entendeu o contexto da cidade. Agora o encontro com Áquila e Priscila, é o casal. Áquila é o marido, Priscila a esposa. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Paulo, Áquila e Priscila tinham em comum mais do que o simples fato de serem judeus e fabricantes de tendas. Então, duas coisas que eles tinham em comum em primeiro lugar. Judeus. Segundo, trabalhavam, tinham a mesma profissão. Eles fabricavam tendas. Os três eram cristãos. Terceiro, todos os três serviam a Deus. Áquila e Priscila tinham vindo recentemente de Roma para Corinto, pois o imperador Cláudio expulsara os judeus da cidade imperial, mais ou menos, tá? A cronologia bíblica não é certa, então aqui é uma aproximação. 49 depois de Cristo. Paulo passou a viver e trabalhar com eles, pois eram do mesmo ofício de fabricantes de tendas. Então Paulo junta as coisas. Judeus, cristãos e fabricam tendas. Atividade de Paulo e o testemunho em Corinto, Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Vamos lá? Paulo passou a morar e trabalhar com um casal. Eles dividiam o tempo entre fabricar tendas, é aqui que é importante destacar, tá? Eles dividiam o tempo entre fabricar tendas e pregar ao povo. Então eles faziam duas coisas simultaneamente. Trabalhavam e pregavam ao povo. Os que crescem teriam reservada no céu uma morada, não feita por mãos humanas. Afinal de contas, já que eles fabricavam tendas, e tendas era o lugar das pessoas também estarem, né? Morarem também. Então, o que acontece? Eles estavam ali levando uma palavra para poder proporcionar às pessoas uma morada eterna. Não apenas um lugar provisório, terreno, né? Nesse caso. Então, Paulo, Áquila e Priscila, ao mesmo tempo que trabalhavam, pregavam. Só que eles faziam isso como? Durante a semana, trabalhavam. Aos sábados, pregavam. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem de graça os serviços espirituais. Nós estamos falando do contexto do judaísmo, não do cristianismo, judaísmo. Por isso, cada rabino aprendia uma profissão para se sustentar. Então, todo rabino tinha que aprender uma profissão, porque não era permitido que eles cobrassem para poder ensinar ao povo. Um pastor ou missionário, isso no judaísmo, tá? Um pastor ou missionário deve ter um ministério sustentado por uma profissão para não depender da comunidade cristã para o seu sustento. É uma pergunta. Todo pastor, todo missionário precisa trabalhar paralelamente para não depender da comunidade no qual ele está fazendo uma obra? É uma pergunta. Não necessariamente, pois o Senhor estipulou que aos que pregam o evangelho vivam do evangelho. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Podemos comparar com Mateus, e aqui há uma necessidade de colocar o texto na tela, por quê? Porque isso aqui é um assunto debatido, e a gente precisa mostrar na Bíblia que realmente está lá. Não basta eu apenas dizer que está escrito em 1 Coríntios 9, 14, mas eu preciso colocar aqui na tela para que você tenha certeza. Então, vamos lá. Versículo 13 e 14 fica melhor. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo?
e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, assim ordenou, tá? É ordem, é mandamento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então há uma ordenança para poder ser praticada. A Santa Ceia é uma ordenança, o batismo é uma ordenança. E aqui existe uma questão do Senhor ter ordenado. É claro que as duas ordenanças da igreja é a Santa Ceia e o batismo. Mas eu estou mostrando que aqui também tem uma ordenança, né? Nesse sentido. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas às vezes, o lugar onde está sendo feita a obra não tem recurso. A igreja é uma igreja pequena, tá? Uma obra iniciando. Pode ser que um projeto futuro possa ser desenvolvido e aí sim seja possível. Mas às vezes, no momento, não é possível. Então vamos entender isso melhor, tá? Temos aqui ainda o texto de Mateus. Vamos ver. Aqui foi Paulo falando. Vamos ver Jesus falando. Vamos ler Jesus falando, né? Porque Jesus falando está ensinando aí. Olha aí. Mateus 10:10. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão. Aqui, ó. Porque digno é o operário do seu alimento, do seu sustento. Tá? Temos Lucas 10:7 também. Vamos colocar aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 7, para mostrar que não é apenas em um texto. Tem vários textos. Isso dá fundamentação para um ensino de se repetir, de se cumprir. E ficar na mesma cidade comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus ensinando. E por fim, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 18. E quem sabe você precisava dessas referências, então está aí todas elas. E diz assim, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digna de duplicada honra. Aqui está falando de, em outras traduções, deixa eu colocar aqui, por exemplo, na NVI. Dupla honra, King James. Dobrados honorários, está falando de finança, dinheiro, tá? NTLH, pagamento, aqui. NVT, honra redobrada, tá? Só para você poder entender que isso aqui está falando de pagamento, tá? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as escrituras, não ligará a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Então tá bem claro que há um respaldo bíblico para que as pessoas que trabalham no evangelho integralmente, tempo integral, possam viver do evangelho. Porém, Paulo cria uma exceção. Porém, Paulo era firme em não aceitar ofertas daqueles que procuravam ganhar para Cristo. Então, Paulo entendia. Estou tentando ganhar, eu não vou... Para quê? Seu objetivo era merecer a confiança do povo. Para ele não ser taxado como alguém que estava lá para extorquir o povo. E comprovar que seus motivos eram sem interesse de ganhar dinheiro. Então era por isso que Paulo abria a mão. Mas isso não quer dizer que o obreiro não tenha direito. Isso é Paulo que tomou essa decisão. Nesse caso, o trabalho de Paulo e de seus companheiros abria portas para a evangelização. Por isso o termo missionários fazedores de tenda. Então vamos entender isso aqui. Paulo tinha uma profissão. E essa profissão poderia ser executada em qualquer lugar. Porque nesse caso, Paulo trabalhava por sua conta. Uma vez que Paulo trabalhava por sua conta, o próprio trabalho de Paulo, vamos para tal cidade que lá nós podemos trabalhar fazendo tendas e ao mesmo tempo poderia estar evangelizando. Poderíamos colocar assim? Poderia. Era assim que Paulo se comportava? Não, Paulo andava de acordo com a direção que o Espírito Santo ia lhe dando. Mas, por exemplo, alguém trabalha numa empresa e essa empresa tem filiais em outros lugares, em outros países, e ela manda esse funcionário para trabalhar em outro país. O trabalho dele pode ser usado como uma porta para fazer missões. É nesse sentido. Então você pode usar o seu trabalho como uma porta para fazer missões se você é enviado para outros lugares. É claro que no seu trabalho, mesmo você estando trabalhando no seu bairro, na sua localidade, você pode também evangelizar nos momentos propícios para isso. Não há nenhum problema. Mas a ideia aqui é conciliar o trabalho com a obra, mas o trabalho sendo aquele que lhe dá a oportunidade
para realizar aquela obra. Então, por exemplo, uma empresa manda alguém para um país que é de difícil acesso, um missionário. O custo para enviar um missionário para aquele lugar é um custo muito difícil também. Então, quando é a empresa que está mandando, aquela pessoa, ele pode fazer missões naquele lugar porque o trabalho lhe proporcionou isso. E nesse caso, a igreja ela já não vai ter mais aquele compromisso financeiro. Então, nós estamos falando de uma segunda forma de fazer missões transculturais. Tem aquela que a igreja envia e tem que se responsabilizar 100%. E há aquela que o obreiro, melhor dizendo, a pessoa, vai para um lugar distante por ordem do trabalho, por causa do trabalho, e por causa disso ele começa a fazer a obra lá também. Nesse caso não é um envio da igreja, mas é um envio do trabalho, tá bom? Então a gente pode adequar isso à mensagem de hoje. Apesar de Paulo, quando chegava em algum lugar para anunciar a palavra, ia trabalhar para não ser pesado e não botar impedimento na pregação, nós podemos tirar uma lição que o trabalho pode abrir portas também para realizarmos missões em outros lugares no qual a igreja não tem como enviar, nesse caso. Pregação na sinagoga, Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando é que Paulo pregava? Aos sábados. Paulo e seus companheiros trabalhavam no tempo vago. Trabalhavam e no tempo vago frequentavam a sinagoga. Então presta atenção. O tempo maior, o tempo prioritário era usado com o quê? Com o trabalho para o sustento. Então eles usavam muito mais o tempo para o trabalho para sustento do que para realizar a obra. Mas existem casos que Deus tem uma necessidade que o tempo integral seja para o trabalho da obra. Deixa eu colocar biblicamente exemplos aqui. Pedro tinha um trabalho dele integral. João tinha um trabalho tempo integral. Tiago tinha um trabalho tempo integral. O que eles faziam? Pescadores. Todo dia eles pescavam. Aos sábados poderiam até ir na sinagoga, se fosse o caso. Mas todos os dias eles trabalhavam. Muito bem. Jesus os chama e os arranca do trabalho. Então, olha aqui, vou fazer a comparação. Tempo integral no trabalho para o sustento e provavelmente aos sábados, como judeus, eles iam à sinagoga. Muito bem. Tá aqui. Iam à sinagoga. Então era muito mais tempo para o trabalho, para sustento, e um pequeno tempo para a questão de aprender a palavra na sinagoga, tá? Só que Jesus muda isso totalmente, drasticamente. Jesus chama eles, você vai ser pescador de homens. Acabou. Então o teu tempo integral agora é para fazer a obra. Você agora não vai se envolver mais com pesca. Você não vai ter mais tempo para trabalhar para teu sustento no seu dia a dia que não envolva a obra. Enquanto você está lá pescando, você está trabalhando para o seu sustento. É claro que, quero abrir um parêntese aqui, existem pessoas que trabalham para o sustento, mas eles contribuem muito com a obra. Então, eles são mantenedores da obra. Eles estão ajudando. Então, é uma forma também de servir, através de ofertar para a obra numa quantidade, às vezes, maior, porque ele está trabalhando e ele está financiando alguns projetos do reino. Jesus usa ele para financiar alguns projetos do reino. Então, enquanto uns trabalham mais tempo integral, outros trabalham mais para o reino, tá? Então, uns ajudam financeiramente e outros vão com o trabalho. Mas esses que vão com o trabalho no reino precisam de sustento. Como é que eles vão se sustentar se eles não estão mais trabalhando para o sustento? Então, precisa de sustento, certo? Isso aqui é importante salientar. Então, Paulo e seus companheiros trabalhavam e no tempo vago frequentavam a sinagoga, discutindo e pregando o evangelho aos judeus e gregos em Corinto. Isso demonstra o compromisso missionário que eles tinham de compartilhar a mensagem de Cristo. Mesmo trabalhando a semana inteira, no final de semana, eles iam lá no sábado pregar na sinagoga. A sinagoga eram lugares onde os judeus, depois que vieram da Babilônia, eles fizeram para poder aprender a palavra, né? Ensinar a palavra de Deus. Devemos aqui, no entanto, enfatizar que um pastor ou missionário que se divide em trabalhar para se sustentar e realizar a obra de Deus não terá. Não quer dizer que ele não pode,
mas ele não terá o mesmo desempenho daqueles que vivem do evangelho. Então não adianta querer. Deixa eu colocar aqui, ó. Por isso, além de não poderem ser cobrados a ter o mesmo desempenho daqueles que apenas trabalham na obra, a obra que realizam muitas vezes sofrerá pela necessidade de ter o pastor ou o missionário mais presente e menos esgotado em realizar 2 trabalhos paralelamente. Isso traz um esgotamento muito maior. Então, além de não poder exigir que ele trabalhe igual aquele que trabalha em tempo integral, se dedique igual aquele que se dedica em tempo integral, também não pode esperar um resultado muito grande ou igual aquele que trabalha em tempo integral. E aqui é uma coisa muito séria. Porque existem muitas pessoas que estão na frente de filiais, congregações, até no campo missionário, e às vezes estão se dividindo nas 2 coisas. E acaba que o trabalho que ele está fazendo é para Jesus, é maravilhoso. Mas o desempenho dele, da forma que poderia ser, não vai ser. Então, às vezes, a igreja ela tem uma visão de entender que há casos que há uma necessidade extrema de se separar aquele obreiro para tempo integral na obra. Ah, pastor, mas a igreja é pequena, ela pode ter um projeto, ela vai orando, ela vai ensinando o povo, com o passar do tempo a igreja vai crescendo e daqui a pouco ela tem como manter aqueles que têm um compromisso diretamente com a obra. Por que não? Não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia, mas se não tiver a visão no coração do pastor da igreja, do líder do ministério, tá? Daquela igreja, daquela denominação, né? Ou daquele ministério, isso nunca vai acontecer. E aí a obra naquele ministério vai ser sempre sofrida. Vai ser sempre minguada. Por quê? Porque eu não estou falando aqui de lugares de extrema pobreza. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que existem lugares que poderia já Deus ir trabalhando na mentalidade da liderança para mudar isso. Porque se tem um obreiro em tempo integral, muita coisa muda. E tem muito obreiro sofrendo no campo missionário porque está abandonado. Porque a igreja não envia os recursos. A igreja não conscientiza os seus membros. A liderança, nesse caso. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Nós vamos ter o próximo Entendes Tu que Lês sobre a responsabilidade da igreja em relação a essa questão de missionários e vai mostrar exemplo da igreja de Filipos, que abraçava a causa, que ajudava Paulo nas missões. Aqui Paulo está precisando trabalhar, mas chegou um momento que Paulo se colocou apenas para a obra, mas ele sofreu muito. Ah, não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Mas tem gente que fala que é assim mesmo, mas se fosse ele não iria. Abriria a mão do seu trabalho para ir lá sofrer e ficar vivendo, dependendo da generosidade de pessoas ou da igreja que você congrega? Você faria isso? Talvez diga até assim, Deus me livre. Engraçado, né? Quando é pro outro, ah não, irmão, mas Deus vai dar graça, Jesus sustenta. Mas quando é pra gente, a gente diz, eu não ia mesmo. Que ia nada? Vou nada? Já sei que esse povo não vai ajudar nada. Então, irmãos, olha que coisa terrível. Pode ser assim. Precisamos ter um coração mais sensível. Certo? Então, nós não podemos exigir de quem trabalha nas 2 coisas o mesmo desempenho. E é por isso que a igreja, em alguns lugares, sofre muito. Porque como é que um irmão, um pastor, que está na frente de uma igreja, às vezes levanta 4 horas da manhã para ir trabalhar, vai deitar meia-noite, trabalha de segunda a sábado, nessa jornada louca, ele vai ter tempo para poder preparar um sermão para alimentar a igreja? Não, fala para mim. Não, diz para mim. Por que hora que ele vai ter tempo para isso? Domingo de manhã, escola dominical. Chega em casa para almoçar, às vezes já tarde, porque teve que resolver algumas coisas. Quando é mais tarde, já está indo para o culto. Fala para mim qual vai ser o horário que ele vai ter tempo. Ah, pastor, de tarde ele tem tempo. Mas ele não tem tempo de descansar, não? Ele não pode repousar um pouquinho, não? Como assim, irmãos? Não é trabalho escravo, não, irmãos. Essa mentalidade nossa está muito errada. Silas e Timóteo chegam, Atos 18:5.
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha o que aconteceu aqui então. Paulo em Atenas preocupava-se com seus convertidos em Tessalônica. Quando Paulo teve que sair de Tessalônica por causa da perseguição, ele estava em Atenas, ele estava preocupado com o que estava acontecendo lá. Eles enfrentavam perseguições. Desejava saber se os novos cristãos estavam firmes na fé, porque teve gente que se levantou. Silas e Timóteo, que ficaram lá, chegaram com notícias de como os convertidos davam excelente testemunho de fé. Então, isso trouxe o quê? Conforto para Paulo. Trouxe conforto? Trouxe. Deixa eu colocar aqui no texto. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos lá? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Aqui também tem um versículo de número 7. Vamos lá. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo está vendo que eles estão edificados, estão amadurecendo a cada dia, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estava vendo transformação de vida real ali naquele lugar. Então Paulo estava preocupado. Quando Timóteo e Silas chegam, eles falam para Paulo: olha, Paulo, fique em paz, porque a coisa está funcionando, está havendo fruto. Estas boas novas, juntamente com a presença dos dois companheiros, deram um novo ânimo ao apóstolo. Sua pregação foi feita com redobrado vigor. Então Paulo recebe essas notícias sobre lá e ele fica mais calmo, mais feliz. No início, Paulo trabalha em seu ofício durante a semana e ensinava na sinagoga sábado, como já mencionei. Mas quando Silas e Timóteo chegaram vindos da Macedônia, e o que era a Macedônia? Era a região onde estava Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo se entregou totalmente à pregação do evangelho da salvação. Agora Paulo para de trabalhar fazendo tendas e vai apenas trabalhar para o Senhor. Chega o momento que Paulo agora está exclusivo para a obra. Só que isso vai trazer algumas consequências para o apóstolo. Porque há igrejas que não vão contribuir com o apóstolo. Uma delas é Corinto. Uma igreja que não contribui no ministério financeiramente do apóstolo. E o apóstolo, para se locomover, ele precisava de dinheiro. O apóstolo, quando está preso, ele precisa pagar as custas judiciais. Como é que Paulo fazia isso? Alguém precisava ter compaixão, hein? Seus dois companheiros lhe trouxeram um donativo financeiro das igrejas da Macedônia. Segundo Coríntios 11, 9, Filipenses 4, 14 e 15. Igrejas da Macedônia. Corinto não estava entre essas igrejas. Então a necessidade de fazer trabalho manual diminuiu. Mas para isso Paulo precisava contar com a generosidade do povo. E para isso o povo precisava entender que quando eles ofertam e eles devolvem o dízimo, eles estão fazendo isso em reconhecimento a Deus. Ofertas tributando a Deus. Então, de uma forma, primeiro eles fazem para reconhecimento de Deus. Eles não fazem porque a obra precisa em primeiro lugar. O motivo de ofertarmos não é a necessidade da obra. Isso aqui é um erro gravíssimo que às vezes é ensinado por aí. Não, a igreja precisa. Vai chegar um momento que eles vão olhar, não estão vendo nada sendo feito, vai dizer, não vou ofertar mais. Nem dízimo eu vou entregar mais. Pra quê? Não tô vendo nada. Então esse é o maior erro que pode ser ensinado num lugar. Sabe? Não pode ensinar o povo de Deus em relação a ofertas e dízimos assim. Nós temos que mostrar que a Bíblia diz... Eu vou mostrar na Bíblia, né? Porque senão você vai falar assim, ah, pastor, eu acho que o senhor não tá correto não. Você acha? Então eu vou mostrar na Bíblia. Deixa eu mostrar na Bíblia. Fica melhor, né? Mostrar na Bíblia. Porque aí a gente não tá falando... Eu não tô falando o que eu acho. Eu tô falando o que a Bíblia diz. Preste atenção numa coisa aqui. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 24.
Do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor e sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem é a terra? Do Senhor. Os recursos naturais que usamos para poder inventar coisas, de quem é? Do Senhor. Então, o benefício financeiro que nós tiramos, né? Nós temos aí a questão do nosso salário, nós recebemos por causa de um trabalho que nós fazemos, mas de quem é a terra? Do Senhor. Não, a terra não é minha, a terra é do Senhor. Isso aqui é muito sério. Se você trabalhar no campo e tiver uma terra que não é sua, e você arrendar a terra, você tem que devolver um valor, você tem que pagar um valor para o dono da terra. Você sabia disso? Quem é agricultor sabe muito bem disso. Tá bom. De quem é a terra? Do Senhor. Então, quando eu entrego o meu dízimo e eu oferto, eu estou tributando a Deus. Eu estou fazendo isso em reconhecimento a Deus. A sua grandeza, a sua bondade, a sua soberania e principalmente ao seu domínio. Porque a terra não é minha, Deus nos criou e nos colocou para governar e para administrar. Mas a terra é de Deus. Uma vez que eu entendo isso, eu oferto e eu devolvo o dízimo. Quando eu oferto e devolvo o dízimo e tenho um coração generoso, a obra de Deus pode avançar. Então eu faço em reconhecimento a Deus, em tributo a Deus, mas a consequência é a obra de Deus avançar. É claro que eu também faço isso olhando a terra que eu estou fazendo. Agora, não justifica você dizer assim, eu congrego nessa igreja, mas a administração financeira aqui não é legal, não. Então, eu entrego o dízimo em outra igreja, eu oferto em outra igreja. Não, irmão, você não pode fazer isso. Então vai ser melhor você orar ao Senhor e congregar numa igreja onde você saiba que há um projeto sério aonde é administrado as finanças de uma forma correta. É muito melhor do que você tá fazendo isso. Ou pegando e dividindo o seu dízimo aí com pessoas, não vou entregar para quem precisa. Deus não mandou você fazer isso. Isso tá na orientação da liderança, não na sua. Não é você que tem que dividir. Não sou eu que tenho que dividir. Quem tem que dividir é o líder. Mas o líder não sabe dividir, mas não são todos os líderes que não sabem dividir. Tem muitos lugares aí que você tá vendo o que tá acontecendo. A obra de Deus está sendo realizada. Então Paulo contava com a generosidade. Agora, como é que o povo vai ter generosidade se não for ensinado da forma correta? Se for ensinado, a obra precisa. Aí, olha, não tá vendo nada, não vou ofertar, não vou dizimar. Bota lá 10 centavos dentro da salva. 25 centavos. É isso. E aí tem um projeto enorme sendo realizado em favor do reino de Deus e eu não contribuo. Eu não tenho um coração voluntário para isso. Aí, a obra de Deus sofre. O missionário sofre. O pastor da igreja sofre. É uma situação toda. Eu não tô falando aqui de casos como às vezes, de vez em quando se ouve aí falar. Eu conheço um caso de um pastor que foi num trabalho, foi convidado para ir num trabalho com a igreja, eu não sei se era uma festividade, e chegou lá, o pastor da igreja estava reclamando que a oferta que tinha sido dada não dava nem para ele pagar o cartão de crédito dele. Não é disso que eu tô falando não, tá? Isso aí é um homem que está na frente da igreja que ele não entendeu o que ele está fazendo lá. Que a igreja não tem que ofertar para pagar o cartão de crédito do pastor. Jamais. A igreja tributa a Deus. Reconhece, é reconhecimento a Deus. Se o pastor tem um valor que é tirado, um salário, vou usar, o obreiro é digno do seu salário, ele tem um salário, e com esse salário que ele vai administrar as coisas dele. Ele vai administrar de acordo com o salário que ele tem. Aí a gente não está entrando aqui em méritos de valores. E se uma igreja é maior, às vezes o pastor ele tem um salário maior. Que a demanda, o trabalho dele é muito maior. Se a igreja é menor, às vezes ele tem um salário menor. Aí depende. Isso aí depende da situação. Então não é disso que eu tô falando não, tá? Por favor. De achar que a igreja tem essa obrigação nesse sentido. Que aqui o pastor extrapolou todos os limites. Dizer que a oferta não dava nem para pagar o salário dele. O cartão de crédito dele. Aí realmente não dá. Assim não dá. Mas aí você vai orando, pedindo uma direção. Tá? Enfim. Então a necessidade de trabalho manual diminuiu. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs desse Entende Tu Que Lês, da aula da Escola Bíblica Dominical, e isso tudo agora deve ser feito através do meu canal no Telegram. Ainda tem um link na aba comunidade, mas daqui para lá eu vou falar muito mais do canal do Telegram, porque a partir de 2024 não vai ter mais link para os PDFs gratuito na aba comunidade. Preste atenção. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram.
Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. E aí eu já coloquei aqui o canal no Telegram. Uma vez que você entre, clique no link que está na descrição para entrar no canal. Ah, pastor, mas eu não tenho o Telegram. Você vai ter que instalar. Eu não tenho outra forma de te ajudar se você não instalar o Telegram. Pastor, mas eu não sei instalar. Vai no YouTube, vem aqui no YouTube, desculpe, que eu tô falando de Telegram, então. Vai no YouTube, como instalar o Telegram? Ih, irmão, tem uma variedade de vídeos. Só você instalar e instalou. Aí agora vai no link que tá aí na descrição do vídeo, clica nele, acabou. Você vai entrar e aí você vai ter aí acesso a essas publicações. E aqui eu tô colocando o item de tu que lês, mas tem aí o infográfico da EBD Comentado Online Adulto, tem aí o link da aula, os links, tá? Você vai clicar, só os infográficos que eu coloco aqui o PDF. Os outros você precisa ir no meu site, tá? E aí você vai clicar aqui. Uma vez que você clica aqui, você vai ser levado para o meu site, nesse caso, e uma vez que abra o meu site, eu ensino porque tem pessoas que não sabem como fazer isso. Você vai descer a tela, mesmo que esteja no seu telefone, tem aí os vídeos, tem aí algumas recomendações de cursos que eu dou para vocês da Faculdade Vitória em Cristo. E aí, por fim, aqui embaixo tá aqui, ó, arquivos para download desse Entende Tu que Lês. Clica aqui. Na aula da escola dominical também vai ter arquivos para a aula da escola dominical. Clique aqui. Então, é muito fácil, é muito simples, tá bom? Tá? É muito fácil, é muito simples isso para você. Não deixe de fazer, porque você vai precisar fazer, porque caso você não faça, você não vai ter mais como baixar depois. Vamos lá? Viver tranquilamente trabalhando para o sustento. Agora vamos entrar nos 2 versículos de Tessalonicenses. E procureis viver quietos e trabalhar e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como vos temos mandado. O apóstolo Paulo exorta os Tessalonicenses a viverem uma vida tranquila, longe de agitação e tumultos, tomando conta da vida dos outros. Ele encoraja a busca da paz e da estabilidade em suas vidas cotidianas. Quem anda ansioso fica tomando conta da vida dos outros, né? Paulo incentiva os Tessalonicenses a ocuparem-se com seus próprios assuntos, trabalhando com suas próprias mãos. Isso implica em ser responsável por suas vidas e sustento. Nós precisamos trabalhar. Tem pessoas que Deus chamou para trabalhar apenas para o reino, amém. Mas é um trabalho também. Agora, o que eu não posso ficar é na rede. Braço cruzado, tá? Descansando, tá? Esperando. Não, de forma nenhuma. Não posso fazer isso não, isso não é agradável ao Senhor. O desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em honestidade. Em relação à carta aqui aos Tessalonicenses. Os cristãos não podem ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. Ele precisa viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para não viver às custas dos outros. Porque o que estava acontecendo aqui nessa época era isso. Alguns na cidade de Tessalônica não entenderam sobre a questão da volta de Cristo. Achavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Apesar que isso era uma ideia que até apóstolos tinham. Mas com o passar do tempo eles viram que isso não ia ser assim. Jesus não voltaria naquele tempo. E aí muitos fizeram o quê? Deixaram de trabalhar. Largaram o trabalho, esses homens aqui em Tessalônica. Viver tranquilamente aqui é o antônimo de ser um abelhudo, 2 Tessalonicenses 3,11. Ou seja, tomar conta da vida dos outros. E hoje o que mais se tem é pessoas que querem tomar conta da vida dos outros. Triste isso. Entendeu? Abre mão de um trabalho, abre mão das coisas para ficar tomando conta da vida dos outros. Aí pega o celular e fica lá o dia todo tomando conta. Ah, o que está acontecendo? E você viu o que está acontecendo na vida de fulano? Ah, botou aqui. Também o erro é você, tudo que acontece na sua vida, você postar na rede social. Tá chateada, vai lá e bota na rede social. Alguém falou alguma coisa que você não gostou, você vai lá e retruca na rede social. Será que esse é um comportamento certo, meu e seu, como cristão? É claro que não, né? Isso não glorifica a Deus. Alguns crentes tessalonicenses, em nome de uma profunda espiritualidade, estavam se entregando ao pecado da preguiça. Quem é que nunca ouviu no passado alguém dizer assim, ah, mas o justo viverá pela fé? E usavam isso como meio de não querer trabalhar,
dizendo que iam viver pela fé. O viver, a Bíblia, o texto aí, viver pela fé, não tem a ver com a questão material do sustento. O texto não está trabalhando, não está tratando de trabalho, abrir mão do trabalho para viver para a obra. Não é disso que aquele texto está tratando. Viver pela fé é viver na confiança, crendo, porque uma vez que você abra a mão da sua fé, você está abrindo mão da sua salvação. É claro que quem vive integralmente para a obra de Deus, ele vive também confiando em Deus. Mas usar que o justo viverá pela fé, no sentido de abrir mão de trabalhar por sua própria conta, sem Deus ter mandado fazer isso, sem uma igreja que está ali para te sustentar, reconhecendo o trabalho, o chamado seu, é viver para bater na porta de um e do outro, falando, irmão, dá para você me ajudar com isso? Dá para me ajudar com aquilo? Você vê que o apóstolo Paulo, ele se entrega para a obra, mas em momento nenhum ele está batendo na porta dos outros. É claro que se alguém passa uma necessidade que não tem a ver com abandonou o trabalho porque acha que Deus vai sustentar, mas está passando uma adversidade, é claro que ele pode chegar ao pastor da igreja, conversar, mostrar para o pastor, está passando uma dificuldade, teria como ajudar com uma cesta básica, aí é uma outra situação. É outra situação. Agora, pessoas... Tá vendo gente aí que diz que Deus mandou ele largar o trabalho e ele vive importunando A e B, fica mandando mensagem no Facebook, no Messenger, manda mensagem no direct do Instagram, pedindo oferta. Ah, dá pra você me ajudar com isso? Ah, dá pra me ajudar com aquilo? Ah, dá pra me ajudar com aquilo outro? Irmãos, você não disse que Deus te chamou pra obra? Como é que você tá pedindo coisa pros outros? Não tem como. E se você tá com necessidade, procure o pastor da sua igreja. A igreja que você pertence. Tem gente que vai para as redes sociais pedir para os outros, mas é a igreja que você pertence. Aí você vai descobrir uma coisa interessante. Às vezes essa pessoa não pertence ao ministério. Ela vai, mas ela não pertence. Ela não congrega num lugar. E aí fica difícil. Porque como é que ela vai ser ajudada? Como é que as pessoas vão poder ajudar se ela não está num lugar? Pode acontecer que tenha lugares que às vezes não quer ajudar? Pode. Não estou dizendo que não é o caso. Mas você precisa pertencer a um lugar. Alguns crentes, então, largaram o trabalho. Eles se achavam muito espirituais. Aqueles que não cuidam de seus próprios negócios acabam se envolvendo na vida dos outros e causando sérios problemas. É os fofoqueiros, né? Acabam entrando em fofocas, contendas. Testemunho diante dos incrédulos. Imagine como é que os não cristãos ficam vendo isso. E olha lá, fulano de tal, ó, acho que é crente, não gosta de trabalhar. Vem aqui me pedir não sei o quê. Irmãos, que mau testemunho. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitei de coisa alguma. Paulo destaca que ao viverem de maneira tranquila e trabalhadora, eles darão um bom testemunho aos incrédulos ao seu redor. Os cristãos têm a responsabilidade de demonstrar amor aos irmãos e também de dar um bom testemunho aos não crentes. William Barclay, é um teólogo, enfatiza que as ações falam mais alto do que as palavras, tendo nossa conduta diária fora da igreja o verdadeiro sermão que atrai as pessoas para Cristo. Às vezes você não tem como falar de Jesus para determinadas pessoas que elas nem te dão acesso para isso, mas a sua vida vai pregar para elas. É crucial que os cristãos mantenham um controle financeiro adequado para evitar dar mau exemplo aos não crentes. Viver uma vida endividada, viver na porta do não crente pedindo. Algumas pessoas mal compreenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo e deixaram seus empregos para esperar sua volta, né? Lá na cidade de Tessalônica, resultando em uma necessidade de auxílio financeiro por parte de outros crentes, o que causou desconforto na igreja e um testemunho negativo entre os incrédulos. Teve gente que não queria trabalhar, mas precisava comer. Aí o que fazia? Ia pedir para os outros crentes. O não crente está vendo isso e Paulo chega ao ponto de dizer: quem não quiser trabalhar, que não coma. Só que entendo, trabalho na obra de Deus também é um trabalho, tá? Porque senão você vai achar que o missionário está no campo, mas isso não é nada. Isso não é trabalho. O pastor está dirigindo uma igreja, tomando conta de uma igreja, pastoreando uma igreja integralmente. Isso não é trabalho. Como é que não é trabalho? Se Jesus tira Pedro, João e Tiago do trabalho, eles iam viver de quê? Diga-se de passagem que Pedro até casado era. Que ele tinha uma sogra. Vivia de quê? Como é que ia sustentar a família deles? A Bíblia, só que eles não pregavam por causa do dinheiro. Eles não faziam a obra visando o dinheiro. O dinheiro era resultado, era consequência, não era causa. Então o dinheiro vinha por causa do que eles estavam fazendo. Mas o propósito não era o dinheiro. É isso que nós precisamos entender.
Se você entra na obra de Deus para ser um pregador itinerante, uma pregadora itinerante, quer ser um pastor de igreja, quer estar na frente de alguma coisa por causa do dinheiro, você entrou com a motivação errada. Deus não vai poder abençoar a sua vida por causa disso. O dinheiro vai ser uma consequência do trabalho que você está fazendo. Esse canal existe aqui, mas ele começou sem nenhuma pretensão. A motivação nunca foi e não é financeira. Porque se eu parar, e agora eu vou usar o meu exemplo, isso eu posso fazer. Eu posso falar dos outros o tempo todo, mas eu posso falar de mim. Se eu fosse contar o tempo que eu invisto nesse canal, a nível do retorno financeiro, nesse caso, seria muito mais compensador estar trabalhando por minha conta, que graças a Deus eu sei fazer muitas coisas, ou para uma empresa. Mas tem casos que Deus fala assim, eu quero você na minha obra. E ponto final. Ah, Senhor, mas o que vão dizer? Eu não quero saber o que vão dizer, eu quero saber o que eu estou dizendo. E aí, com o tempo, a gente aprende a não se preocupar com o que falam. Que até isso trava a nossa vida. Quanto tempo demorou? Você está assistindo esse vídeo? Se você estiver assistindo esse vídeo aí no dia do lançamento, dia 30/10, tem um curso para ser lançado no dia 4 de novembro de 2023. De repente você já está assistindo e o curso já foi lançado, tá? Muito bem. Quanto tempo demorou para que eu viesse falar de um curso aqui? Quase 4 anos, 3 anos e meio. Só agora eu estou falando de um curso. E mesmo assim, de repente, aparece alguém falando, canal para ganhar dinheiro, irmão. Pode falar o que você quiser. Se você quiser falar isso, pode falar. Eu não vou me preocupar. Porque você tem como aprender aqui gratuitamente. Agora, se você quer aprimorar mais, aí é outra questão. Aí é com você. Aí você vai ter que investir. Assim como eu invisto, você vai ter que investir. Outros vão ter que investir. Mas o necessário para a vida cristã, você tem aqui nesse canal ou em outros canais gratuitamente. Não tem jeito. A Bíblia nos orienta a agir com sabedoria diante daqueles que não compartilham nossa fé. O trabalho é visto como uma bênção, inclusive instituído por Deus, que não apenas beneficia financeiramente, mas também molda o caráter e nos permite auxiliar os outros, contribuindo para uma vida de testemunho positivo. Trabalhar, inclusive, aqueles que não trabalham integralmente para o reino, mas trabalham para o seu sustento e contribuem com o reino, podem contribuir com o reino. Podem abençoar o reino. É por isso que as igrejas precisam até mudar um pouco a mentalidade em alguns lugares, que, irmão, fica aqui para fazer a obra. E aí o irmão não pode pensar em fazer uma faculdade, a irmã não pode pensar, não tem essa mentalidade deles crescerem. Se eles crescerem financeiramente, a igreja também tem benefícios. Porque essas pessoas são dizimistas. Se eles forem ensinados sobre a oferta da forma correta, não é impor ninguém a ofertar, mas é mostrar a motivação correta bíblica para ofertar, a igreja também vai ter benefício de poder estender mais o reino. Mas aí nem isso. Fica colocando, incutindo na cabeça das pessoas que elas têm que ficar ali de manhã e de noite o tempo inteiro dentro da igreja, do templo. E quem é que vai sustentar e contribuir com aquela obra? Então você que pensa em se formar, você que pensa em fazer uma faculdade, não vou fazer a faculdade porque eu preciso mais é servir a Deus. Deus te chamou para trabalhar em tempo integral? Você tem certeza? A igreja vai estar mantendo você? Ou tem algum projeto que vai manter você? Não, pastor. Então vai fazer a faculdade, vai tratar da sua profissão, e se tiver um chamado para isso no tempo certo, vai acontecer. Bom, você conhece Amanhãs Artes Digitais? Não conhece? Então preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais.
Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Bom, tudo que você precisa saber sobre artes, já foi ensinado aí, falado. Basta você entrar em contato e eu tenho certeza. Inclusive, ela tá fazendo até artes também no formato de vídeo. É só você olhar lá no Instagram, tá? Conclusão. Na exposição bíblica de hoje, aprendemos que exemplos bíblicos nos lembram que a obra missionária e o testemunho cristão podem se estender muito além dos púlpitos da igreja. Ao aproveitar a oportunidade profissional, e a gente está focando um pouco mais também naqueles que são enviados por uma empresa e aproveita a oportunidade para poder também fazer missões, tá? Ao aproveitar a atividade profissional para realizar missões, podemos ser testemunhas vivas de Jesus Cristo em todas as esferas da vida. Como Paulo ensinou, somos desafiados a viver vidas tranquilas e a cuidar de nossos próprios assuntos e a trabalhar com nossas próprias mãos, não apenas para o sustento pessoal, mas também para servir como faróis de luz em um mundo que precisa desesperadamente da mensagem do evangelho. Veja, trabalhar com as mãos para não viver uma vida ociosa. Às vezes as pessoas vivem ociosamente, cuidam da vida dos outros e poderiam usar esse tempo para poder estar evangelizando. Nossas vidas cotidianas podem ser o meio pelo qual outros encontram o caminho para a graça de Deus. Através do trabalho você está lá tendo um tempo para falar de Jesus também. E o nosso compromisso com o serviço e a integridade pode ser uma forma de testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. Às vezes, o seu trabalho, você não está podendo diretamente fazer um trabalho de evangelização, mas através do trabalho que você faz, você pode manter financeiramente, contribuir, ser ali alguém que está contribuindo, um ofertante liberal para que alguém que vai e trabalha integralmente esteja fazendo. Portanto, que o exemplo de missionários fazedores de tenda nos inspire a viver uma fé prática, autêntica em todos os aspectos da nossa vida. A fé sem obra é morta. Tem fé, então precisa ter também atitudes, obras. Mais uma vez, Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. então nesse momento, eu quero orar com você. Primeiro, colocar aqui para você, se você quiser contribuir com essa obra, tem necessidade? Teve pessoas que me pediram para colocar esse QR Code, eu coloco agora, sempre no final da programação. Até aqui eu tenho falado para mim, pastor, coloca durante toda... Não, por enquanto tá aí, no final da programação. Se um dia o Senhor tocar no meu coração, tiver um direcionamento, pode até ser que isso mude. Mas por hora é isso. Tem necessidade? Tem. Essa cadeira que eu tô sentado, ela tá num estado bem complicado. Tem pessoas que já têm contribuído, eu não falo o nome, eu não falo valores. Os valores não chegam a podermos ainda poder trocar, pelo menos começar com essa cadeira. O computador também precisa ser trocado, muitos anos sendo usado, mas eu espero em Deus e a obra de Deus continua para a glória dele. Não vamos parar não, tá, irmãos? Em nome de Jesus. A obra não pode parar, tá? E nesse momento eu quero ir com você. Quem sabe o curso já tenha sido lançado quando você está assistindo, tá? Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Quer aprender através de métodos como estudar a Bíblia? Saber o que você está procurando? Então, se já tiver sido lançado, você pode procurar aí nos meus canais, lá no Telegram, que já vai ter lá informações e o link, caso você queira adquirir. Se não tiver sido lançado ainda, você aguarde o lançamento aí em nome de Jesus. Vamos orar? Apresentar as causas. Esse caderno aqui tem várias causas que já foram colocadas aí nos comentários, mas tem causas que não estão aqui. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas nesse momento nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais um programa Entendes Tu o que lês? Hoje, Senhor querido, falando sobre missionários fazedores de tendas. Ah, Senhor, que o Senhor possa abençoar os missionários que estão no campo.
aqueles que têm dividido tempo em fazer a obra e trabalhar, aqueles que estão envolvidos apenas com o trabalho de missões, toma aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, alguma situação difícil, alguma coisa que aconteceu que estava fora do previsto, mas o Senhor é o Deus que pode prover, suprir, é o Deus que não deixa faltar nada. Eu quero apresentar em tuas mãos nesse momento, Senhor, também agora a vida de cada um inscrito do canal. O Senhor abençoe suas vidas. Cada membro do canal contribui com o meu ministério de ensino. Também aqueles que têm, Senhor, feito, Senhor querido, doações. Aqueles que têm ofertado voluntariamente dentro desse projeto. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Multiplicar. Ó Deus querido, eu quero apresentar em tuas mãos também agora, Senhor, as pessoas que estão aqui, os nomes representados aqui nesse caderno de oração, cada necessidade, cada causa. Que o Senhor venha tomar, Senhor, cada causa das pessoas. Tem pessoas doentes, Senhor, precisam de cura. Tem pessoas, Senhor querido, Senhor amado, com causa na justiça. Precisa, Senhor querido, Senhor amado, de uma solução. No INSS, uma aposentadoria, um benefício, Senhor. Senhor, ajuda essas pessoas. Socorre-as, Senhor. Traz um alívio. Traz, Senhor querido, a bênção. Ó Deus querido, eu quero pedir também pela restauração de famílias. Senhor, de casamentos. Eu quero pedir por libertação das drogas, do tráfico. Senhor, da bebida, da prostituição, da jogatina, Senhor. Meu Deus, quantos problemas. O pecado trouxe tanta distorção para a humanidade. Ó Deus, que venhamos reconhecer Teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que as pessoas em volta, Senhor, daqueles que estão assistindo este programa, possam ser salvos. Como aqui também aonde eu estou. Visita cada vizinho, Senhor, cada vizinha, cada pessoa, Senhor, aqui dessa localidade. Aqueles que ainda não servem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu estou falando de um encontro real e verdadeiro. Não é apenas dizer eu conheço Deus, mas não tem um relacionamento, Senhor, diário. Ah, Senhor, que essas pessoas tenham um encontro com Teu Filho Jesus Cristo. Quantas pessoas perecendo, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, partindo sem salvação. Uma eternidade longe de Ti, segundo a Tua palavra. Mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Pois enquanto a vida há esperança. Que a Tua palavra alcance essas vidas que estão aqui ao redor de nós. E ao redor daqueles que estão ouvindo, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer, Senhor, mudanças, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nesta hora. Que a Tua bênção, de acordo com a necessidade de cada pessoa, possa, Senhor, ser, Pai querido, Pai amado, o Senhor possa liberar essa bênção. E essa pessoa possa reconhecer a Tua grandeza, em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou até esse momento aqui do programa. Que o Senhor possa continuar abençoando aí a sua vida, tá bom? Nesse momento eu vou deixar aí vídeos de recomendação na próxima tela e vamos para a bênção apostólica. E os vídeos logo depois, não deixe de assistir, tem sempre uma recomendação, tá bom? Que Deus continue nos dando força e graça e vamos em frente, orando por missões, orando pelos que estão em missões, orando por aqueles que podem contribuir com missões. Vamos orar, vamos contribuir, façamos a nossa parte em nome de Jesus. Não. De vez em quando acontece isso. É bênção apostólica primeiro. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém.